Olá, bem-vindos ao Insurance Talks. Meu nome é Maria Alicia Lima, eu sou coordenadora executiva do Programa de Habilitação de Seguros da FGV Conhecimento, uma unidade da Fundação Getúlio Vargas. Estamos hoje com um dos nossos professores, o professor Júlio Palzero. O Júlio vai ser professor de duas disciplinas do nosso programa. Ele é engenheiro, com pós-graduação em seguros, mestrados em seguros e há 30 anos no mercado. Ele também é autor do livro Seguro, Conceito, Definições e Princípios, pela VTN Comunicação. É um prazer ter você aqui, Júlio. Ô, Maria, muito obrigado. O prazer é todo meu. Eu tive o prazer de receber esse livro de presente. Eu queria começar a nossa conversa, Júlio, perguntando o que você acha que o corretor de seguros precisa saber no momento atual do mercado? Essa é uma excelente pergunta. Olhando para o contexto de mudanças que têm ocorrido no nosso mercado, em especial nesse momento, o que a gente observa é que há uma mudança na direção de que a legislação se torne um pouco mais atual. Nós tínhamos ainda algumas amarras legais muito antigas e que certamente precisavam ser revistas, e com isso o modelo de aprendizado para o corretor, o modelo de operação do corretor, basicamente vai mudar. Eu costumo dizer que a gente está desaprendendo a operar no mercado como ele era, amarrado, formatado. O mercado brasileiro era um dos mercados mais engessados do mundo e de repente está se tornando um mercado mais arejado, mais rápido, eu te diria que mais aderente aos processos, às formas de negociação que já estão existindo aí mundo afora. Então, sem dúvida nenhuma, é um momento mágico essa entrada da FGV nesse segmento, especialmente por conta do que está acontecendo, né? Quer dizer, eu acho que a gente tem um caminho muito grande para ajudar a nossa direção. Ótimo, Júlio. E você, na sua disciplina, o que você acha que o corretor vai tirar desse programa da FGV Conhecimento? Quando a gente fala em fundamentos da operação de seguro, como a gente carinhosamente chamou a disciplina, alguns chamam de teoria geral do seguro, o que a gente observa é que essa disciplina, ela, de certa forma, ela fundamenta todo o aprendizado para que o corretor possa aprender as matérias derivadas desse assunto seguro. Não só ramo, não só formas de operação, formas de contratação, mas para que ele possa conhecer, de fato, aqueles fundamentos que norteiam a operação mundialmente. No nosso caso, de uma forma muito mais específica e didática, eu acho que o nosso grande desafio é mostrar para o aluno que o seguro não é uma ciência absurda. Ao contrário, é uma ciência extremamente interessante. A minha aula, especificamente, eu a conjugo com muitos exemplos práticos. Quer dizer, eu trago o aluno para o dia a dia mostrando situações práticas, né? Não é só importante que ele entenda os conceitos, os princípios, as definições, mas em especial porque ele sabe utilizá-las. Então, a gente sempre busca, especialmente no dia a dia da aula, associar aquele conteúdo, aquela coisa que ele observou, com uma prática do dia a dia em relação ao mercado. Eu acho que isso é fundamental para que ele seja um bom profissional, quer dizer, abreviar a distância entre o que é teórico do que é real. Então, eu acho que essa aí é a nossa ideia. E, Júlio, a pessoa que está pensando em se tornar corretor, de acordo com os requisitos da SUSEP, ele precisa ter o 2º grau completo e pode fazer a formação, né, a habilitação através do curso. Essa pessoa, se ele olhar o conteúdo, você acha que ele fica assustado? O corretor vai achar, o aluno que quer se tornar corretor, vai achar difícil essa formação? Eu acredito que eles vão se sentir desafiados, né? A palavra difícil é muito pesada, porque, primeiro porque a FGV está construindo o conteúdo com carinho absurdo, com uma responsabilidade igualmente absurda, muito preocupada em tornar o conhecimento como algo tangível no dia a dia profissional. Eu me formei engenheiro, né, há muitos anos atrás, eu não vou contar o tempo para não denunciar a idade, e a minha maior dificuldade naquele momento ali era entender os conceitos de matemática 1, matemática 2, matemática 8, para operar como engenheiro. Quer dizer, e eu sofri muito com isso. Então, quando a gente parou para discutir a estrutura curricular aqui na FGV, sempre houve o bom senso de que a gente tornasse isso o mais próximo possível do mercado, o mais próximo possível da realidade que o aluno, agora corretor, quando aprovado, vai experimentar no seu dia a dia de profissão. Então, não creio que ele veja isso como algo difícil, mas sim, num primeiro momento, diferente,
e, acima de tudo, estimulador. Quer dizer, a gente quer que ele olhe na estrutura e fale, cara, era isso aqui que eu gostaria de ver, era isso aqui que eu gostaria de experimentar, de sair um pouco daquele mindset de 50 anos formatado para um modelo que não muda. Então, quando ele tiver a oportunidade de olhar as disciplinas, a estrutura curricular, como foi feito o plano de aula, o plano de ensino, como as aulas no EAD foram construídas, ele vai ver que, sem dúvida nenhuma, aquele conteúdo ali é o que há de mais moderno para que ele possa já sair entendendo da dinâmica do mercado e como começar a operar. Quer dizer, eu acho que mais do que mostrar para ele que segura um bom negócio, a gente quer preparar pessoas que possam levar esse DNA aí à frente por muito e muito tempo. Então, não sei se o difícil vai ser a nomenclatura. Eu acho que, certamente, surpreso, ele e o mercado vão ficar com o que a gente preparou para todos eles nessa maravilhosa estrutura. Muito legal. E essa pessoa que começa a considerar, né, se tornar um corretor, o que você acha que essa pessoa busca numa formação como a que a FGV Conhecimento está proporcionando? O que a gente observa, Maria, é que, via de regra, a concentração na parte técnica, ela precisa ser ponderada. Obviamente, o corretor é um intermediário técnico, ele precisa de muito conhecimento técnico, mas ele precisa conhecer de negócio, ele precisa conhecer de estrutura da operação de seguro, ele precisa conhecer do que fazer para montar a sua corretora, se ele vai trabalhar como pessoa física, se ele vai ser um microempresário, se ele vai ter uma pessoa jurídica, o que ele faz para angariar negócios através hoje, de mídias ou de redes sociais. Quer dizer, você tem todo um arcabouço que mudou na concepção estratégica da operação dele, que a gente cuidou com carinho para que ele possa estar observando. Um exemplo que às vezes parece muito simples, né? Eu me formo corretor de seguros. Legal, o que eu faço agora? Essa é uma pergunta que eu dei aula, leciono nisso há muitos anos, que muitos nos fazem, cara, o que eu preciso fazer agora para efetivamente começar a intermediar a operação de seguros? Às vezes ele não sabe, não basta ter só o cliente, né, ou o relacionamento na parte negocial. Você precisa de todo o relacionamento construído com as operações de seguro, conhecer como elas funcionam, conhecer os produtos da seguradora, conhecer os limites dessas operações. E essa preocupação a gente trouxe para a sala de aula, né? Como é que ele entende a dinâmica desse xadrez e se posiciona? Quer dizer, ele não sai perdido, assim, tipo, cara, eu preciso nadar. Não, eu preciso nadar naquela direção ou naquela outra direção. Então, esse carinho, esse cuidado, a gente teve quando construiu o nosso conteúdo. E não tenho dúvida que a gente vai vir... eu costumo usar uma expressão que é uma expressão forte, mas ela é válida. Eu acho que a gente vem na direção de formatar uma nova geração de profissionais. Quando você falou do ensino médio, a gente sabe, mas a gente também tem profissionais já graduados, pós-graduado, que optam por buscar a profissão de corretor de seguros, e o grande desafio é você equilibrar a linguagem entre esses dois extremos, mostrando para eles que é possível, utilizando linguagens que os contemplem de forma bem abrangente, eu diria que bem acolhedora. Acho que a expressão correta é essa, né? A gente os acolhe e mostra, olha, que é o caminho que a gente compreendeu nessa construção, na conversa com vários executivos de mercado, com as próprias seguradoras, o que vocês precisam ter para começarem a operar de forma mais profissional e com um pouco menos de sofrimento, né? E além da habilitação para esse profissional que quer se tornar corretor, ou para esse aluno que quer se tornar corretor, o que você acha que o conteúdo desse programa da FGV Conhecimento pode oferecer para o mercado segurador como um todo, de forma geral? Esse foi um tema que a gente conversou muitas vezes, né? A gente o que a gente precisa mostrar, o que ele precisa compreender. Eu acho que os insights que a gente recebeu do público externo na linha de troca de experiência, de troca de conhecimento, acho que a expressão correta é essa, fez com que a gente refletisse na direção de para onde ele vai, né? Não só o que a FGV Conhecimento espera, mas o que o mercado espera que a FGV entregue para esse aluno, para que ele, então, chegue no mercado e possa ter uma atuação minimamente estimulada pelo que ele viu aqui. O que acontece é que quando o profissional ele sai formado
num aspecto monocromático, olhando aí só a condição técnica, só a condição de produto, só a condição do clausulado geral, como a gente chamava, né? O seguro de transporte é assim, o de automóvel é assado, o de vida é assim. Via de regra, ele acaba não tendo um pouco da visão de empreendedor, de como tocar o seu negócio e pode estar sucumbindo ao que possivelmente seria fácil de ser tratado se ele tivesse conhecimento aplicado de forma técnica e teórica em sala de aula. Então, esse profissional que sair ao mercado, ou que for para o mercado depois do nosso curso, eu não tenho dúvida nenhuma de dizer, eu estou nisso aí há muito tempo, a gente escuta muita gente de muitos lados, de afirmar que ele já vem carregando uma bagagem diferente, com conceitos diferentes. Eu vou dar um exemplo que eu acho que é muito interessante. A inclusão de uma disciplina específica de marketing. Ela é extraordinária na essência de mostrar o marketing como um instrumento de aproximar o ponto A ao ponto B, né? De estimular a divulgação, de estimular a compra. A gente pensa num formato, e o que foi visto agora nessa primeira etapa do curso, de que as disciplinas sejam complementares de uma forma ou de outra. Então, houve uma preocupação muito grande para que a gente intercalasse esses assuntos, para que ele não virasse um assunto isolado, e aí, de novo, um assunto monocromático, que leva nada a coisa nenhuma. Então, na medida em que ele for olhando e entendendo essas disciplinas, né, entendendo esse arcabouço legal, como essas coisas funcionam e, de alguma maneira, são conjugadas, eu acho que ajuda muito. Eu vou dar um outro exemplo, se você me permitir. Eu estou à frente, eu tive o prazer de ser convidado para 2 disciplinas de estratégias de venda, né, o que a gente chama de estratégia de comercialização. E essa também é uma disciplina de cunho técnico assim, absurdamente grande, porque ali eu carrego 30 anos de mercado em experiências do dia a dia, que são conceituadas, que podem ser conceitualmente explicadas, mas que tem um começo, meio e fim, né? Como é que você interage com a negociação interna numa seguradora? Como é que você interage com a negociação com mais de um agente ou mais de um stakeholder? Como é que você avalia diferenciais competitivos de mercado em relação às seguradoras? Como é que você dimensiona o seu desejo de comissionamento em relação a um ou outro negócio, em relação à concorrência? Então, a gente traz elementos técnicos, mas que são muito práticos em relação ao dia a dia. Ou seja, ele sai daqui tendo uma dimensão bem grande de qual é a dinâmica desse mercado. Por exemplo, lá em teoria, que vai fundamentar todas as disciplinas, e no aspecto comercial também, né? Como é que eu vou me relacionar com as seguradoras? Qual a seguradora que opera tal ramo? Quem que busca tal negócio? E por aí vai. E eu tenho uma curiosidade, Júlio. Você atuou como corretor, enfim, como dono de corretora durante muitos anos, né, nesse mercado. O que você acha que vai ser a principal diferença, né, da sua vivência lá atrás, como no começo de carreira, ali como corretor, para o que o corretor enfrenta hoje? O Maria sempre fez lembrar dos tempos da old school, né? Tem muito tempo isso, buscar lá no arquivo sentimental é um desafio bom. Primeiro, quando eu comecei a operar, aí já 32, 33 anos atrás, eu tive a felicidade de conhecer o Gustavo Doria, do CQCS. O Gustavo é como se fosse um irmão para mim. E ali, naquele momento, a operação segura é uma operação concentrada ainda em muito papel, muito processo manual. As operações eram feitas com cálculo. Hoje, o que o sistema apresenta em 30 segundos, você fazia numa planilha, numa máquina de calcular. Você tinha um monte de planilhas para consultar, um monte de número de referência e tal. Quando você olha para o mundo de hoje, 30 e tantos anos depois, e aí eu estou fazendo uma brincadeira, eu estou passando ali pelo vinil, pelo cassete, pelo CD, pelo MD, até chegar à música digital. A gente olha essa mesma transformação na indústria de seguros, e o que é importante é que todo o processo digital veio para ficar. O que hoje alguns falam num processo de transformação digital, isso não só barateou a operação sob a ótica técnica, especialmente por conta do custo envolvido. As operações de seguro, em geral, quando são muito saudáveis, têm margem pequena. No dia a dia, a gente comprova que o ganho, em geral, vem da gestão da operação. Então, a gente começa a ver que isso também se aplica ao corretor de seguros, né? Como é que ele capta mais e gasta menos? Por que usar mecanismos de transformação digital são importantes? Por que criar uma régua de jornada para ele é igualmente importante? Eu outro dia escutava uma entrevista sobre o Open Banking e Open Insurance, e aí
apesar de algumas similaridades, por exemplo, na Open Bank, o contato com o cliente é quase que diário. Você movimenta a sua conta todo santo dia em mais de um banco. Na operação de seguro é um pouquinho diferente, porque, no geral, o seu contato com o cliente é uma vez por ano, no máximo duas. Ele compra o primeiro ano e lá no final ele renova. Então, o que eu faço nesse meio do caminho ali com o meu cliente? Esqueço, deixo ele à mercê? Na verdade, não. Você tem que criar uma forma de estar presente com ele, mesmo porque a gente não fala só da venda de um tipo de cobertura ou de um tipo de proteção. A gente fala hoje em preparar o corretor de seguros para ser um consultor, um grande consultor de benefício, um grande consultor de benefício barra financeiro, para que ele possa, naquele momento de contato com o cliente, não só entender o que o cliente precisa, mas mostrar, às vezes, aquele outro lado que o cliente não precisa, que o cliente precisa, perdão, a expressão não precisa, porque que o cliente, às vezes, precisa, mas não entende ou não sabe que precisa. Você só se dá conta do quanto é importante, por exemplo, ter um seguro de diária por incapacidade temporária quando você sofre um acidente e não pode trabalhar. E isso é muito grave, porque você só se dá conta disso naquele momento em que o risco já aconteceu, já era. Então, quando a gente olha esse mercado e vê o corretor mais bem preparado, a gente não à toa observa instituições financeiras sólidas buscando preparar os seus profissionais para entrar no segmento de seguros também, como se fosse um complemento da operação. Então, a minha leitura é de que a gente está preparando bons corretores que, em algum momento, e eu imagino que a curto prazo, vão se transformar em grandes consultores de possibilidades de controle ou de mitigação de risco, seja ele financeiro ou seja ele no risco da operação do seguro. Então, a diferença é essa, né? Lá atrás a gente vendia seguro, então eu estou saindo da questão específica de olhar só aquela venda momentânea e 30 anos à frente, né, e olhando já os Jacksons, saindo dos Flintstones para os Jacksons, eu estou olhando e falando, cara, aqui a gente precisa de um cara que olhe isso de uma forma diferente, né, numa escala um pouco maior. E com isso o mercado ganha. Eu acho que talvez o grande barato dessa resposta é dizer o seguinte: a gente consegue ter um crescimento orgânico no mercado a partir de novas possibilidades que sempre estiveram presentes, mas que a gente nunca observou. A gente, em alguma forma, as via passar e a gente não entendia que elas estavam ali e podiam ser captadas. Em relação ao interesse que essa carreira ou esse setor, né, pode despertar para uma pessoa, desde o jovem que acabou de sair do ensino médio até alguém mais experiente, né, como você colocou. Qual é a atratividade hoje de entrar no setor de seguros, para atuar como corretor? Maravilhosa pergunta também. Quando a gente olha o mercado de seguros, olhando aí a crise mais recente, o mercado de seguros certamente foi o último a entrar na crise e foi o primeiro a sair. Quando a gente olha os números agora de recuperação econômica, a gente observa claramente o mercado de seguros à frente, não só pela sua própria natureza, mas eu diria que pela compreensão das pessoas de que ainda bem que eu tenho seguro e passei por esse momento de uma forma um pouco mais tranquila. A profissão de corretor de seguros ela é extremamente importante para a sociedade. Eu escuto há 30 anos pessoas dizer a profissão vai acabar, a profissão vai se decantar. Cara, e é engraçado que a cada dia que passa eu vejo a profissão mais forte, com profissionais mais bem preparados, com uma galera muito jovem criando startups de operação de seguro para coisas inusitadas que a gente imaginava assim, isso é banal. Na verdade, não era. Tanto não era que ele construiu uma operação de seguro, a gente vê operações de seguro aí já despontando como unicórnio na área de negócio. Então, é importante mostrar para o corretor, primeiro, esse é um mercado ainda com uma possibilidade de crescimento absurda. Apesar do crescimento ao longo dos últimos anos, o mercado de seguro brasileiro ainda tem um espaço para crescimento muito grande, especialmente nos ramos de vida, previdência, aqueles ramos que cuidam do dia a dia da operação da pessoa. Se você pegar o mercado de automóveis, um percentual muito pequeno da frota ainda tem seguro. Ou tem seguro, então você tem um número absurdamente grande. Quando você olha outros ramos ou outros riscos, quando você olha o próprio mercado de resseguro, que é um mercado muito grande, as possibilidades são muitas, Maria, muitas. E aí, o que eu costumo dizer é que sai na frente
quem está mais bem preparado. Sai na frente quem está mais antenado com o que está acontecendo. E nessa hora, o buscar conhecimento de qualidade, buscar um conhecimento atual, eu acho que esse é o grande mote para a profissão. Você fala assim, mas tem o menino do ensino médio lá que está começando e você tem lá o profissional pós-graduado. É fato. Mas você pega uma geração aí saindo do ensino médio, chegando ali no ensino superior, que já vem turbinada, que já vem com essa tecnologia de ponta extraordinária. Então, esse pessoal, se ganhar os insumos corretos, se tiver certas ferramentas corretas, essa nova geração vem muito forte. Há algum tempo, eu escrevi um artigo no LinkedIn em que eu dizia assim, seja bem-vindo a nova geração ao mercado assegurador, porque as seguradoras, de um modo geral, fizeram um upgrade muito grande de profissionais jovens, muito talentosos, a posições de liderança, e esse mesmo movimento está acontecendo com as corretoras. Algumas seguradoras hoje já têm programa, é como se fosse um programa de transferência de conhecimento dos pais que são corretores e estão próximos de se aposentar, para os filhos mais jovens que estão entrando agora com uma cabeça diferente, para tocar a segunda, a terceira geração de negócio da família. E é impressionante quando essa geração conversa com a gente sobre o que eles aprenderam com os pais aí há 3, 4 anos e o que eles buscam implementar agora, por conta do que eles viram ao longo desse tempo, né? Marketing digital, um marketing de proximidade, uma formatação de fugir um pouco do preço e vender a característica do valor agregado do produto. Coisas que não se falava, assim, era só preço, 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 preço. Não? No geral, ou se comprava por preço, ou por relacionamento, ou pela marca. E esse tripé está sendo desfeito. Né? Ele ainda existe? Existe. Mas tem muito ali do conhecimento técnico de você buscar para o seu cliente a melhor forma possível no preço mais justo. Então, eu acho que eles vão esperar e vão encontrar um mercado muito receptivo, é um mercado que tem muitas possibilidades em qualquer cenário que você busque avaliar, uns mais, outros menos, mas ele ainda é muito promissor, sem dúvida nenhuma. Então, você diria que tem um crescimento do mercado em si, Sim. com empresas chegando, abrindo as insurtechs, como você falou, o que provavelmente quer dizer e pode se traduzir em oportunidades de trabalho também, né? Sim, Maria. Para a equipe de vendas. É perfeito. Na verdade, você tem muitos jovens criando operações de insurtech, não só aqui, mas mundo afora. Ainda tem muito dinheiro disponível para insurtechs de um modo geral, mas às vezes processos simples de uma corretora que você nunca deu bola ou deu atenção, a coisa do relacionamento, a coisa de ser lembrado, de não entrar em contato uma vez por ano ou 2 vezes por ano, faz com que esse público se transforme. Então, as redes sociais acabam vindo forte. Você tem uma geração gigante de corretores novos. Olha que coisa incrível. Corretores novos, recém-formados, divulgando informações de conhecimento sobre seguro em suas redes sociais. Então, você pega uma corretora e um corretor jovem, vai arriscar lá a falar sobre produto ou sobre a estrutura lógica do seguro na ótica dele jovem. Isso é sensacional, porque é um menino começando num mundo extremamente desafiador e compartilhando informação numa linguagem que outros jovens vão compreender. E você vai olhar, ele tem milhares de seguidores, milhares de fãs. Então, assim, é muito legal você observar esse engajamento. Uma pergunta que eu acho que é interessante em relação a isso quando ele já vem da família, ele já tem o DNA da família. Mas a gente observa muito claramente uma série de pessoas que não têm o DNA na família, mas enxergaram nesse segmento, ou porque ouviram falar, ou porque viram mais notícias, informações de que esse é um segmento muito próspero. Eu tenho vou dar um exemplo que eu acho bem legal. O filho de uma colega minha da Estácio, em que ela dizia assim, cara, a gente aqui, de tanto ver informações sobre, o meu filho foi buscar informações no mercado e a partir daí começou a estudar artigos disponíveis na internet e agora ele busca fazer um curso para se tornar corretor. Ninguém na família dele, todo mundo era de educação, ninguém na área de seguros, e ele acabou entendendo que era um segmento bem legal. Então, acho que o caminho é um caminho sem volta. Essa amplitude de mercado, essa abrangência
sem dúvida nenhuma, é um caminho sem volta. Júlio, quanto ao formato do que a FGV Conhecimento está aplicando nesse programa de habilitação, a gente sabe que com a pandemia a gente saiu de um modelo presencial para um modelo online. Perfeito. Como é que você vê esse conteúdo de um programa de habilitação sendo transmitido através do ensino à distância? E como você está preparando a sua disciplina, né, aqui na FGV Conhecimento para acontecer nesse formato? Eu confesso que não que eu tenha me surpreendido positivamente com o que eu vi sobre a metodologia acadêmica da FGV, né? Eu trabalhei em instituição de ensino durante muitos anos, então esse assunto não era um assunto obscuro para mim, ao contrário, mas o que me deixou extremamente ainda mais motivado com o projeto, além de todo o carinho que eu vejo por parte do engajamento de vocês, foi o cuidado pedagógico na construção das aulas. A gente tem uma equipe pedagógica extraordinária, extremamente dedicada, extremamente cautelosa na questão da metodologia, na questão da formatação. Há uma preocupação muito grande para que a gente mantenha o DNA da FGV e naturalmente, tenha uma linguagem para chegar nesse público. Então, essa formatação do curso, ela foi milimetricamente pensada para que a gente consiga manter o DNA de inovação, o DNA de instituição de ensino séria, o DNA de quem está na vanguarda, e, ao mesmo tempo, mostrar um modelo pedagógico que não seja um modelo cansativo de EAD, aquele em que a taxa de abandono é absurdamente grande, né? Em que, de alguma maneira, o aluno fica entediado muito rápido, porque o conteúdo é um conteúdo muito técnico, é um conteúdo muito duro. Então, desde a forma de você conceber o texto, a forma de você conceber o storyboard, para depois construir lá a operação de EAD, ela foi pensada para que ela seja muito interativa, muito dinâmica e tenha um aspecto prático extremamente agressivo. Por quê? Porque não só no complemento das aulas ao vivo com o professor, ou na inserção que a gente vai ter ao longo também dessa sequência de aulas, é importante que ele se veja engajado dentro daquele conteúdo que a gente construiu. Se o conteúdo for chato, eu não tenho dúvida de dizer que o abandono é muito grande. Então, a preocupação que a equipe pedagógica tem e continua tendo é de que a gente construa algo que seja técnico, obviamente vai precisar ser técnico, porque a gente não consegue fugir disso, mas que seja um técnico doce. Aquele técnico, lembra que eu te falei, olha, eu fiz engenharia e tinha uma baita dificuldade de entender as coisas e tal. Isso acontecia porque era um conteúdo duro, um conteúdo muito emblemático e tal. E a gente trouxe esses conteúdos duros com exemplos muito práticos. Então, assim, são games, são jogos, são possibilidades de interação, são formas de você avaliar conhecimento de forma lúdica. Eu, particularmente, gosto muito disso. Na minha primeira aula lá de Fundamentos de Seguro, tem uma caricatura minha, eu não botei nem a foto, que era para não espantar ninguém, mas botei uma caricatura, para a pessoa ver que aquele professor ali também tem uma forma lúdica de pensar, tem uma forma lúdica de explicar, e a gente traz essa forma para o conteúdo. Então, ele vai encontrar um conteúdo extremamente atual, um conteúdo discutido muito seriamente por pessoas que pensam isso. Eu acho que a associação de profissionais da FGV com profissionais do mercado que de alguma maneira, buscam uma forma de apresentar algo disruptivo, ela foi muito bem conjugada, né? Eu acho que o meu convite, eu particularmente agradeço a você, foi você que me convidou aí, né, para fazer parte do time, e eu fiquei encantado com o que eu vi, não só com a receptividade, mas com a possibilidade da gente externar a opinião, com a possibilidade da gente discutir aspectos positivos e negativos em várias formas, com várias cabeças pensantes. E isso é muito legal, porque o aluno vai perceber esse carinho no conteúdo, ele vai perceber essa preocupação de trazer a ele aquilo que é mais moderno. Constitui um desafio muito grande, não só para nós, mas eu diria para o mercado, esse momento especial no mercado segurador. Nunca se fez tanto em tão pouco tempo. E um dos desafios que a gente tem é como é que a gente conjuga essa velocidade na ampliação, na alteração das leis, com conteúdo atual, com conteúdo que faça com que o aluno, de alguma maneira, tenha um conteúdo de forma muito pragmática, adotado à realidade do dia a dia. Então, preocupações como acho que a gente vê, o clausulado está mudando, a gente tomou cuidado de olhar isso com calma.
pequenas alterações da legislação que, de uma maneira, mudam a concepção de um ou outro produto. Todo mundo teve um olhar muito atento para esse tipo de informação. Então, quando você junta essa preocupação de trazer um conteúdo atual, um conteúdo formatado para o mercado, com a preocupação pedagógica e didática da FGV, a conjugação ela é extraordinária. E eu falo isso com muito orgulho, porque quando a gente recebe, e a gente que está no mercado há muito tempo, por exemplo, olha as exigências e fala assim, cara, isso parece óbvio demais, né? Mas não é. É necessário que alguém do outro lado te refresque a memória de por que aquilo ali, aquela vírgula, aquele parágrafo, ele tem que ser daquela maneira. Entendi. Porque eu acho que isso faz com que a gente construa um conteúdo muito bom e de extrema qualidade. Eu não zero de dúvida em relação a isso, Maria. Não, e outro ponto que você destacou, né, Júlio, hoje existe uma concentração grande de corretores no Rio e em São Paulo, Sim. quando a gente vê os números de habilitação da SUSEP. E o formato de ensino à distância, ele quebra essas fronteiras. Sim. Você acha que esse ensino, essa formação vai ser democratizada? Eu tenho certeza. Essa forma de transmissão de conhecimento hoje, num formato EAD, ela permite que você chegue em lugares inimagináveis. Eu vou te dar um exemplo, se você me permitir, que eu acho que é extraordinário. Eu, certa vez, fui dar uma aula num sábado em Goiás, num curso de pós-graduação, em que você tinha uma aula presencial, mas as aulas básicas, quase todas eram EAD. Então, era aquele encontro presencial ali, num determinado momento. E ali, eu cheguei e tal. E saindo, na hora que eu estava voltando, um rapaz de uma companhia aérea falou assim, professor, eu falei, puxa vida, professor, caramba, em Goiás, cara. E fiquei pensando assim, puxa vida, tudo bem? Aí falei, olha, desculpa, não lembro de você, muita gente... Não, eu fui seu aluno no EAD. Eu falei, pô, que legal, cara, foi meu aluno no EAD. Eita, tudo bem? A gente fica meio... Você leva um choque, né? Você fica meio receoso. Eu falei, professor, posso dizer uma coisa? Eu falei, pô, fica à vontade, por favor. Cara. Sua aula é extraordinária. Fiquei apaixonado com esse negócio. Pode tirar uma foto com o senhor? Eu falei, cara, virei popstar, bicho. Sensacional. E fui lá, abracei ele, tirei uma foto. E aquilo, para mim, assim, eu ganhei o final de semana naquele gesto dele. Porque você não tem noção, a gente não consegue ter noção da dimensão do grau de importância que existe para esses alunos nesses diversos lugares do mundo. Olha que eu estou falando de Goiânia, que ele, né, no centro do Brasil, não dá para dizer que é tão distante do principal, do eixo ali, Rio-São Paulo. Então, a gente chega, né, nessas pessoas que são carentes de informação, são carentes de novas fontes de aprendizado, e eles valorizam muito quando você encontra a mão correta de tratá-lo como se ele fosse um aluno próximo. Porque, assim, eu acho que o grande desafio do EAD não é criar uma barreira, né? Eu estou aqui, você está aí. Não. É fazer com que a todo instante ele perceba que aquilo ali é uma forma de contato, de transmissão de conhecimento. E você pode estar presente dele de outras maneiras, próximo a ele, de outras maneiras. E esse exemplo é um exemplo que me deixou muito feliz, porque ali eu tive a noção exata do quão é importante você possibilitar o acesso à educação de qualidade em formato técnico no EAD. E eu estou falando não estou falando da tecnologia que a gente tem aqui hoje, eu estou falando da tecnologia, sei lá, de 15 anos atrás, 10 anos atrás, é muito tempo, mas é muito gratificante. Então, nenhuma dúvida de que esse cenário muda, a ampliação de novas possibilidades igualmente muda, e eu costumo dizer que ela democratiza a competição, né? O formato do negócio. Porque, a partir de agora, por hipótese, todo mundo tem acesso à mesma ferramenta, né? E o que vai determinar se ele é melhor ou pior é o empenho e o desempenho dele. Então, quando todo mundo tem a mesma largada, né, eu acho que é mais fácil de você, mais à frente, se posicionar. Muito legal. Júlio, então, assim, o que você diria para o candidato ou para o aluno que vai cursar o programa de formação de habilitação de seguros da FGV Conhecimento? O que ele deve esperar do programa de habilitação da FGV de Conhecimento? Eu acho que dispensa comentários falar do nome, né? O nome por si só é um nome muito forte, é um nome que há muito tempo já se provou ser um nome
um nome de vanguarda, um nome sério, é um nome que pensa à frente, é um nome que, sem dúvida nenhuma, olha o mundo como o mundo é. Ele vai encontrar um corpo docente muito qualificado, ele vai encontrar uma estrutura muito pensada para o dia a dia dele profissional, com extremo carinho e responsabilidade. Eu acho que esse é o grande mote, né? É como a gente desenha a operação para que ela seja estimulante, engajadora, para que ela faça com que ele pense. Eu acho que o mindset daquele modelo em que exige a decoreba, ele morre na linha do tempo, ele passa distante do que a gente pensa, e ele vai encontrar um conteúdo muito aderente ao mercado, ele vai encontrar um conteúdo que vai fazer com que ele reflita questões que são importantes para ele profissionalmente, ele vai encontrar um conteúdo, como eu falei, moderno, um conteúdo muito atual, um conteúdo que teve o cuidado de ser criado por pessoas que tiveram a luz de buscarem compartilhar as dores do mercado antes de criá-lo. Então, assim, o que me agrada muito nesse conceito é de que não existe o dono da verdade. A gente, apesar de todo mundo aqui ter muitos anos de bagagem profissional e ser reconhecido na sua área de conhecimento, todos nós, de forma muito humilde, fomos ao mercado compartilhar histórias, compartilhar demandas, compartilhar necessidades e fazer com que isso criasse uma fórmula para um bolo maravilhoso, para uma coisa extremamente aderente ao que a gente entende que é necessário para esse momento. É um baita desafio, zero de dúvida, é um baita desafio. A gente tem absoluta consciência dos desafios que a gente enfrenta, a gente tem absoluta consciência do quão isso é importante para a sociedade, e o que eu gostaria de dizer, finalizando, é de que ele pode vir para cá pensando que o que foi feito para ele com muito carinho, com muita dedicação e muita seriedade. A gente aqui consegue tornar a aula mais leve, mas não distanciando ela do fato dela ser extremamente necessária e conter os aspectos que ele precisa, do jeito que ele precisa conhecer, na forma que ele precisa conhecer, levando em conta todo o apoio pedagógico, de novo, extraordinário. Eu estou falando isso, eu sou muito tranquilo quando eu falo isso. 20 anos no instituição de ensino, a gente acha que viu de tudo, né? Mas quando a gente chega aqui, a gente entende a dinâmica dessas três letras, né? Do que significa FGV. E entende por que o corpo pedagógico é tão reconhecido, por que a coordenação ela é tão reconhecida. Eu acho que a conjugação dessas variáveis nos fizeram pensar em algo diferente, em prol de um mercado que carece de algo diferente. Esse é um mercado que tem visto muita coisa acontecer muito rápido, exceto, com exceção da educação. Então, eu acho que a gente vem para complementar aquela parte que, de alguma maneira, o mercado carecia já há muito tempo e não tinha aonde procurar. Acabaram de encontrar. Sejam bem-vindos à FGV. Obrigada, Júlio. Foi ótimo o papo. E a gente se vê por aqui, pessoal.